Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Tá bom aí o versículo 6, mantenha ele aberto. Pai, leve cativa agora a tua presença nos nossos pensamentos, no nosso coração. No momento em que a tua palavra for sendo compartilhada, nada roube essa boa semente, Senhor. Fale aos nossos corações de forma direta, profunda e reveladora, em nome de Jesus. Alcance o nosso entendimento com a sabedoria do alto agora, Senhor. Quando a tua palavra for sendo compartilhada, o Senhor vai ampliando na mente e no coração dos teus filhos essa palavra, levando eles numa profundidade ainda maior, ainda superior. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Fica atento comigo, deixa eu contar uma história para você. Moisés é um personagem muito complexo, porém um dos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, porque ele vai estruturar todo o padrão doutrinário do povo de Israel, que é de onde a nossa fé e tudo que conhecemos de Deus nasce. Moisés é o homem que Deus vai usar para estruturar uma nação, mas não só uma nação bandeirada, governamental, mas uma nação espiritual, o Israel de Deus, da qual nós fazemos parte por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus, eu já vou falar sobre isso, nós nos tornamos co-herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão, que nós só temos o conhecimento porque Moisés foi um instrumento que Deus usou para nos trazer essa revelação. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, Teuco, é um termo grego só para destacar esses livros como importantes, foram escritos por Moisés, com exceção do capítulo que relata a sua morte, provavelmente escrito por Josué. Mas é Moisés quem escreve, por exemplo, Gênesis, que eu tanto menciono aqui com vocês. É Moisés quem vai relatar a história da criação e o seu desenvolvimento. É a Moisés que Deus vai contar essa história. Eu quero que você tente imaginar comigo agora a importância desse homem de Deus para a construção da nossa fé. Tudo que nós sabemos sobre Deus, antes de Jesus nos revelar, conhecimento histórico, literário, está estruturado nesses 5 primeiros livros. Ele é o fundamento, a fundação doutrinária das Escrituras. O Antigo Testamento, se tratando de uma construção, ele é o fundamento, cheio de mistérios porque está escondido, mas é o que mantém toda a casa de pé. Por que nós corremos o risco de, ao ler o Novo Testamento, criarmos e elaborarmos heresias, como por exemplo a heresia da hipergraça, que vai ensinar que agora o pecado não existe mais, que não importa quais são os erros que você cometa, todos esses erros já foram perdoados lá na cruz há 2000 anos atrás, então agora você está ali para fazer o que você quiser, desde que você crê em Jesus você está salvo. Por que isso é ensinado? Porque o Antigo Testamento é isolado, eles dizem que o Antigo Testamento não é palavra de Deus. Aqueles que defendem a hipergraça vão dizer que palavra de Deus é só os textos em destaque que estão escritos assim diz o Senhor, ou que Jesus está falando, o resto é história. E nós sabemos que não é verdade, até porque quantas vezes textos do Antigo Testamento saltaram da Bíblia para a nossa vida e nos abençoou, nos enriqueceu, nos transformou. Esse livro é vivo, sim ou não? Alguém aqui já foi abençoado lendo algum salmo? Sim ou não? Já foi abençoado lendo algum provérbio? Sim ou não? Já foi abençoado lendo outros textos do Antigo Testamento? Sim ou não? Porque é a palavra de Deus. Palavra de Deus. É claro que nós precisamos levar em consideração o contexto histórico e uma série de outras coisas para entendermos, mas é palavra de Deus. Agora presta atenção em uma coisa, irmãos. Moisés é quem ouve do próprio Deus a contagem dessa história. Por exemplo, o que nós sabemos de Abraão, Deus contou para
Moisés. Não foi Abraão que contou para Moisés, é a versão do próprio Deus. O que sabemos de Isaac é a versão do próprio Deus, é o que Deus quis contar. O que sabemos de Jacó é a versão do próprio Deus, o que Deus quis contar. Então o Pentateuco é um livro, ou melhor, é um conjunto de livros muito especiais, principalmente o primeiro livro do Gênesis, porque é Deus contando a história. Cada capítulo é Deus contando. Escreve Moisés e Deus contando. Consegue imaginar isso? Que coisa maravilhosa, empolgante, intrigante, não é? Deus está contando e Moisés está escrevendo. Quando a gente vai para Êxodo, aí o cenário inverte, porque aí é contexto do próprio Moisés. Então é Moisés agora relatando a experiência que vive, é ele compartilhando das experiências que ele está tendo com Deus. Mas anterior ao Êxodo, tudo que Moisés está relatando é Deus contando a Moisés, porque ainda não havia a tradição oral. Ou seja, os pais ainda não tinham a prática imposta de narrar para os filhos e contar para os filhos dos filhos. Isso vai acontecer no deserto, imposto pelo próprio Moisés a pedido de Deus. Deus vai dizer para Moisés: agora, tudo, Moisés, que eu te relatei, a história que eu te contei da criação, de quem foi Noé, do que aconteceu no dilúvio, de quem foi Abraão, de quem foi Isaac, de quem foi Jacó, de quem foi José, tudo que eu te contei, agora você vai dizer para eles que eles devem contar para os seus filhos e para os filhos dos filhos, de geração em geração. Então preste atenção, porque quando Deus vai contar a história dos patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó, quem são? Abraão, Isaac e Jacó. Algo muito complexo vai surgir, não pouco, muito. Por exemplo, quem foi Abraão? Abraão foi o homem que Deus chamou da casa do seu pai, tirou ele de um ambiente de idolatria, fazendo a ele uma promessa de que através dele Deus iria estabelecer uma grande nação. Promessa incrível. Viveu experiências incríveis com Deus. Quem foi Isaac? Isaac é o filho do Abraão, filho da promessa. Nasceu na velhice, nasceu da impossibilidade, ele é um milagre. Quem foi Jacó? Jacó foi um dos filhos de Isaac. E Jacó também era uma promessa. Quando a mãe de Jacó fica grávida de gêmeos, e o anjo um dia visita ela no meio da sua dor. Ela sofria muito porque os meninos brigavam dentro do ventre dela. O anjo diz: você está gerando duas nações, e o maior servirá ao menor. O anjo já estava dizendo para ela o que vai nascer depois, o caçula, o que vem alguns segundos depois, será maior do que aquele que vem na frente. Ou seja, Deus já tinha um plano com o caçula. Deus já tinha a história, Deus já tinha o projeto, Deus já tinha tudo pronto. Só que quando os meninos nascem, a mãe olha para os filhos e dá o nome para eles de acordo com o que eles apresentam. Então olha para o Esaú, bem peludinho, ruivo, olha para ele e diz: vai chamar Esaú. Olha como ele é cheio de pelos, corpo coberto de pelos, peludo. E aí o Jacó vem agarrado no calcanhar do Esaú, brigou pelo direito da primogenitura no ventre. Ela olha para o garoto e diz: vai chamar Jacó, porque ele é aquele que agarra. Só que esse nome Jacó, ele tem duplo sentido, porque ao mesmo tempo que aquele que agarra pode estar ligado à ideia daquele que busca uma oportunidade, aquele que não aceita o ambiente que se encontra, também denota usurpador, aquele que tenta usurpar, tomar. E daí Jacó, quando recebe esse nome, carrega junto desse nome um legado maligno da família da sua mãe. Porque veja bem uma coisa que vai acontecer. A mãe de Jacó é quem vai induzir Jacó a enganar o irmão e a enganar o pai. Quem é que vai induzir Jacó a enganar? A mãe.
Quando Jacó foge, depois de ter enganado o pai se passando pelo irmão para receber a primogenitura, preste atenção, ele vai para a casa do seu tio, o tal do Labão, e quando ele chega lá, ele é enganado pelo tio. Sim ou não? É enganado pelo tio. Olha como era a casa da mulher de Isaac. Uma casa marcada pela manipulação, pela trapaça, pelo engano. A gente vê isso na mãe, a gente vê isso no irmão da mãe. Quem está aqui? E a gente está vendo isso agora também em Jacó. Jacó parece não aceitar aquilo, mas ele carrega não só no nome, ele carrega aquilo na história, é um legado familiar. Só que vai acontecer é que anos se passam, depois de Jacó ter alcançado o que ele queria, ter casado com a mulher que ele amava, depois de ter vencido o trauma de ser enganado pelo seu tio, ele sai muito bem sucedido da casa do tio, e ele está sendo guiado pelo próprio Deus a voltar. Só que seu irmão quer matá-lo, essa é a notícia que ele tem. Então ele tem medo, ele tem receios, ele divide a família em 2 grupos, e ele vai sozinho, e ele chega a um lugar, o Val de Jaboque, e nesse lugar ele vai ter um encontro com Deus. Eu estou contando a história porque o objetivo não é falar com profundidade sobre quem é Jacó, mas é falar com profundidade sobre quem é o Deus Jacó. Então eu estou correndo, e aí eu quero que você preste atenção, porque Jacó, nesse lugar, nesse riacho estreito, ele tem um encontro com o Senhor, e ele luta com o anjo achando que era um homem, e aí ele percebe que não é um homem quando ele é ferido, mas aquela ferida não sangra, mas muda o seu jeito de andar. E ele agarra aquele anjo e ele diz: eu não te largo enquanto não me abençoares. E o anjo do Senhor, a teofania, a manifestação do próprio Deus, pergunta para ele: qual é o seu nome? Aí ele responde: Jacó. E o Senhor diz para ele: a partir de agora você se chamará Israel de Deus. Detalhe, para Deus Jacó sempre foi Israel. Quem botou o nome dele de Jacó foi a mãe. Só que naquele encontro, Deus está interrompendo o legado que ele carregava da sua família, da sua mãe, e está iniciando com ele uma nova história. Quem está aqui? Então Deus agora que está dizendo que Jacó não é Jacó, Jacó é Israel, Jacó é príncipe, Jacó é escolhido, Jacó tem um projeto de Deus. Deus está dizendo: você se chamará Israel. Preste atenção, é o mesmo Deus que mudou o nome de Abrão para Abraão. É o mesmo Deus que disse para Abraão e Sara: com esse vocês não vão errar não, vai chamar Isaac, ponto final. Riso. Então não tinha como mudar. Mas Abraão mudou o nome, Jacó também mudou o nome. Mas vai chegar o dia, vamos esquecer Jacó e vamos voltar para Moisés, em que Moisés, 80 anos de idade aproximadamente, 40 anos foragido do Egito, por ter matado um soldado egípcio, cheio de marcas, porque foi alguém que cresceu num palácio e depois descobre que é filho de escravo, e ele vive uma confusão emocional e mental violenta. Eu já preguei sobre isso aqui, sobre a cura da lepra que estava no coração de Moisés. Moisés era marcado por traumas, ele não se via capaz, não se via como homem, porque ele havia tirado a vida de alguém, um assassino, na sua perspectiva. Está pastoreando ovelhas, uma ovelha se extravia do rebanho, ele vai atrás daquela ovelha e se depara com uma sarça que pega fogo e não se consome. E aí vai acontecer um dos episódios bíblicos mais fascinantes, na minha opinião, que é o diálogo da sarça. É a primeira vez que Deus vai falar com o homem, não através de seres celestiais, de um objeto natural, simples e quebradiço. Tem anjo, pastor? Tem. Lê o texto depois. Mas o que está chamando a atenção de Moisés é Deus falando por meio de uma sarça. Deus sabe como chamar a sua atenção. Deus tem um mapa do seu coração na mão dele. E é interessante como Deus vai atraindo a atenção de Moisés.
Era um dia comum, atividades comuns, e sarça pegando fogo é algo comum. O que não é comum? Essa que não se consome. Moisés vai se aproximando porque ele vai vendo que aquele fogo é estranho. Aquele fogo é estranho. Estranho por quê? Porque está pegando fogo, mas não está deteriorando, não está estragando, não está corrompendo o que toca. Sabe quando a gente sabe que o fogo vem de Deus? A gente sabe que o fogo vem de Deus quando o fogo queima as impurezas, mas não destrói o caráter. Existem pessoas que confundem a manifestação do poder de Deus com uma aprovação divina. Eu senti o poder de Deus, mas não tem arrependimento, não tem vida transformada, não tem mente transformada, não tem vida com Deus nutrida. Então, não tem desenvolvimento de caráter. Agora olha que coisa interessante, irmãos. Ele se aproxima da sarça, mas na verdade, quem é que estava na sarça? Deus. Então quando Moisés se aproxima da sarça, ele está se aproximando de quem? Quando Moisés se aproxima da sarça, está se aproximando de quem? Esse prédio é só um endereço. Esse prédio é só um conjunto de tijolos, textura, pintura, cadeiras. É só uma sarça. Vir até esse endereço ao domingo é como se aproximar da sarça. Agora o grande detalhe é sarça, é algo comum, é ordinário, é corriqueiro. Todo domingo eu vou lá, todo domingo eu dou um passo a mais, é só uma sarça. Só tem um detalhe, pode ser que um dia, dando passos em direção à sarça, você descubra que quem está te esperando lá é o próprio Deus e a tua vida nunca mais será a mesma. Por isso, enquanto essa presença não transforma, continue dando passo em direção à sarça, continue caminhando em direção à sarça, continua prosseguindo em direção à sarça. Pode ser que esse domingo você não sentiu nada, o próximo domingo continua não sentindo nada, mas vai dando passo em direção à sarça. Na vez da sua cabeça, eu só estou indo atrás de uma ovelha, eu só estou indo atrás de alguém, é só uma paquerinha, eu só estou indo acompanhar a minha mulher, eu só estou indo acompanhar o meu filho. Eu não sei qual é a ovelha que Deus usou para te atrair para a sarça, mas uma coisa eu sei: Deus tem um projeto contigo. Ouça a voz de Deus enquanto a sarça queima. Começou seguindo uma ovelha, encontrou a sarça, vai encontrar Deus. Tem alguém aqui? Aí quando ele percebe que Deus está manifesto ali, aquela coisa simples, olha para alguém que está ao teu lado e diga assim: nunca mais despreze a simplicidade da vida. Deus pode estar falando com você através disso, irmão. Na sua cabeça, Deus só se o anjo descer, só se for igual a Ezequiel, uma roda e dentro de outra roda e dentro de outra roda, e o sonho mirabolante, eu vi o céu aberto, isso é maravilhoso. Mas talvez faz anos que você está tentando ouvir a voz de Deus e não está conseguindo. Não é porque Deus não está falando, é que você está olhando para a direção errada. A sarça está queimando e você não está dando conta que Deus está agindo através do simples. Comece a ouvir mais os seus filhos, eles podem ser uma sarça. Comece a prestar atenção nos sinais. Quem está aqui? Moisés começa um diálogo com Deus, naquele ambiente comum, de uma sarça que pega fogo e não se consome. E no meio dessa conversa, Deus vai falar para Moisés o que ele quer fazer através de Moisés, e Moisés vai apresentar a Deus as suas impossibilidades. E no meio das impossibilidades uma pergunta surge: Senhor, quem é o Senhor? Essa pergunta ela não é dita por Moisés ainda, ela vai ser dita daqui a pouquinho, mas ela é pensada. Então como é que Deus vai se apresentar a Moisés? Como é que Deus vai
fazer com que Moisés o conheça. Deus poderia ter dito assim: Moisés. Tentei fazer a voz do Cid Moreira, né? A dele é mais grossa um pouco, né? Moisés. Podia ou não podia? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Podia ou não podia? Criador dos céus e da terra. Podia ou não podia? Quando eu era criança eu imaginava a voz de Deus assim. Mas Deus vai falar assim para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É aqui que a história fica linda, porque essa será a referência que o povo de Israel vai ter de Deus ao longo dos próximos milhares de anos. Estou falando de um dia, 100 anos, estou falando de milhares. Milhares de anos vão se passar. E toda vez que um judeu for orar, ele vai lembrar de Deus como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, coisa estranha: Deus não tinha mudado o nome do Jacó? Sim ou não? Jacó agora não era Israel de Deus? Então Deus não deveria ter dito: eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Israel? Sim, ora essa. Porque o nome Jacó aponta para os episódios terríveis que Jacó teve na sua história. Se Deus tivesse dito assim, ó, eu sou o Deus de Israel, então todos entenderiam, depois de ler a história de Jacó, entenderiam: ó, Deus não levou em consideração o seu passado. Deus só levou em consideração o que aconteceu depois do encontro que ele teve com Deus. Então é dali para frente, passado, é dali para frente. Porque é que Deus diz: eu sou o Deus de Jacó. Meu irmão, e é fácil entender porque Deus é o Deus de Abraão. Se não, vejamos, olha só. Porque Abraão era amigo de Deus. Tiago 2:23, projeta para mim, Tiago capítulo 2, versículo 23, vamos ler? Olha o que a própria Bíblia diz sobre Abraão. Olha o testemunho das Escrituras sobre Abraão. Olha lá, vamos ler? Cumpriu-se a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado... Foi chamado o que, gente? Então quando Deus diz: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, já é com o nome mudado. Já é apontando para a promessa de que ele seria pai de multidões, pai de nações. Então ele era amigo de Deus. Dá para entender. Ok, Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, porque Abraão foi seu amigo, teve intimidade com o Senhor. Coisa linda, Gênesis 15. Abraão está triste dentro da tenda. Olha como eles eram amigos. Aí Deus visita Abraão em sua tristeza e diz para ele: Abraão, meu servo, não tenha medo. Eu sou contigo. Eu sou o seu baluarte, eu sou a sua bandeira. Abraão, a minha bênção está sobre você, Abraão. Aí Abraão diz para Deus: mas Deus, eu não duvido de nada disso. Eu sei que eu tenho tudo isso, mas eu estou velho, eu vou morrer daqui a pouco. Para que eu vou deixar? Eu não tenho filhos. Aí Deus diz assim para Abraão: Abraão, sai da tenda, vem para fora. Deus está falando com Abraão dentro da tenda, mas ele está do lado de fora. Posso falar uma coisa? O fato de você estar ouvindo a voz de Deus aqui dentro não significa que esse é o único nível de relacionamento que Ele quer ter com você. Tem coisas que para você viver com Deus você vai ter que sair de dentro da tenda, irmão. Aí ele sai de dentro da tenda, Deus está do lado de fora esperando ele, e Deus disse para ele: agora olha para o céu. Ele olha, quantas estrelas. Olha a conversa que Deus está tendo com um homem. Você já imaginou você no lugar de Abraão tendo uma conversa com Deus assim? Coisa linda, irmão. Olha o nível da amizade, da intimidade deles. Abraão conseguia falar para Deus o que sentia, as suas frustrações.
Deus não o destratava, mas chamava ele para enxergar além das limitações. Ele é um senhor de idade avançada. Ele não produz mais sementes. Ele está só esperando o dia da morte chegar, e Deus tira aquele velhinho para fora da tenda e diz para ele: não se limite na sua idade, Abraão. Eu sou a sua bandeira. Aí então, o tempo passa e vai acontecer algo maravilhoso. Diga assim comigo: Deus potencializou a semente de Abraão. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 16. Meu irmão, eles eram tão amigos que quando o corpo de Abraão estava morto, incapaz de produzir sementes, incapaz de gerar uma semente, Deus visitou Abraão na tenda. A Bíblia diz que Deus visitou Abraão, e Abraão se deitou com Sara, outra velhinha. Ainda há esperança para você. Os dois velhinhos, agora não tão velhinhos assim, porque Deus rejuvenesceu as células deles. E não precisaram tomar medicamento nenhum, só foram tocados pelo poder de Deus. Me lembrei de um vídeo famoso na internet, virou meme, né? Uma mulher que consagrou 2 litros de água na frente da televisão e deu para o marido beber. Vocês viram esse vídeo já? Ela disse assim: uma senhora de idade, meu marido, ele não se deitava mais comigo, nada resolvia, nenhum medicamento resolvia. Ela fala o nome dos medicamentos. Ela diz assim: mas o dia que ele bebeu essa água, ó meu filho, vou te contar, viu? Eu não sei que água que foi que o Abraão bebeu, irmão. Eu não sei que água que foi que a Sara bebeu. Eu sei que aquele dia a tenda ficou pequena. Aleluia. Diga assim comigo: fogo caiu. Eu profetizo, vai cair lá na tua casa também, em nome de Jesus. Esse ciclo de desespero que você está aí há 1 semana, 15 dias. Olha o revelamento, 2 meses, está repreendido em nome de Jesus da sua vida. Quem crê diz amém. Vou marcar o gabinete para vocês. Volta aqui, olha só. Deus visita Abraão e Sara. A semente vai ser potencializada. E o que é que vai acontecer? Meu irmão, a semente que Deus potencializa em Abraão é tão potente que quando toca o útero morto de Sara, gera. Diga assim comigo: que Deus vai me dar essa noite é tão potente que quando tocar as áreas da minha vida que estavam mortas, vai ter vida. Quantos creem? Glorifiquem o nome de Jesus do seu lugar. Pode aplaudir o Senhor bem forte do seu lugar por essa palavra. Agora me ouça: a semente que Deus potencializa é a semente que vivifica o útero. E essa semente que vai vivificar o útero não vai fazer por um dia, por 9 meses, mas por 40 gerações. Meu Deus do céu. De Isaac até Jesus, 42 gerações se passam. E aquele a quem você chama de Jesus vai chamar a si mesmo de semente de Abraão. Posso liberar uma palavra sobre você? Queira ser amigo de Deus, porque quando Ele potencializar as sementes da sua vida, você passa gerações, mas a semente que Ele potencializa continuará produzindo. Alguém recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? Talvez você não entendeu o que eu estou dizendo, então eu vou declarar de uma forma mais simples. Coisas que você ouviu que Deus faria na sua vida e que ainda não aconteceram, vai acontecer na vida dos seus filhos, vai acontecer na vida dos seus netos, vai acontecer na vida dos seus bisnetos, e eles vão olhar para a história e vão se lembrar: foi Deus quem visitou a semente dos meus pais.
É por isso então que o apóstolo Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, ele diz no versículo 16: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. As promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Olha o versículo 29. Olha isso aqui. 29 diz assim: se vocês são de... Quem é de Cristo aqui? Quem já entregou a vida para Cristo Jesus? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, quando Deus fala para Moisés, eu sou Deus de Abraão, tá fácil de entender. Sim ou não, irmãos? Hebreus 11:10 diz que Abraão procurou por uma cidade cujo Deus é o Senhor. Sabe como é que Abraão sai da casa do seu pai, deixa a sua parentela para trás e sai andando porque ouviu uma voz? Vou te falar, ele não estava procurando uma terra que mana leite e mel, como foi o caso dos hebreus. Ele estava procurando uma cidade cujo Deus é o Senhor. Quem ele queria encontrar? Deus que falou com ele: eu quero encontrá-lo, eu quero encontrá-lo, eu quero encontrá-lo. Cada passo que ele dava era para ter um encontro com Deus. Por isso, viveu as experiências que viveu. Deixa eu te fazer uma pergunta: cada passo que você dá tem te proporcionado um encontro com Deus ou um distanciamento de Deus? Para eu já terminar, quando Deus diz eu sou o Deus de Isaac, fácil de entender. Porque Isaac é o cumprimento da promessa. Diga comigo: Isaac é o filho da promessa. Diga: Isaac é um milagre. Isaac é um milagre. Mas e quando Deus diz assim, eu sou o Deus de Jacó? Eu sei que tem gente aqui que é parecido com Abraão, intimidade com Deus, vida com Deus, nunca teve um problema no passado. O único problema que teve foi que às vezes cresceu numa casa idólatra, mas uma vida inteira caminhando com Deus. Eu sei que tem gente aqui que é parecido com Isaac, é gerado através de um milagre, é um milagre. Eu sei que tem gente aqui que é um milagre de Deus, vivo. Mas eu, o Natan, eu sou como Jacó. Há partes em mim que eu não me orgulho, há partes da minha história que eu não tenho orgulho nenhum. Coisas que fiz, pecados que pratiquei, erros que cometi, da qual eu não me orgulho. Vocês me conhecem, pastor Natan, mas Deus me conhece desde o ventre. Deus sabe quem eu era antes de eu conhecer a Carol. Carol sabe quem eu sou depois que eu a conheci. O que os meus pais sabem de mim é o que eles viram, o que eles ouviram falar. Mas Deus estava lá em todos os momentos. Deus conhece o Jacó que eu fui. Você sabe por que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Jacó? Porque Moisés também era um Jacó. Moisés era alguém com um passado marcado. Moisés era alguém com assassinato nas costas. No caso de Moisés, um assassinato. No meu caso, alguns pecados. E no seu caso? Será que alguém aqui se assemelha ao Jacó? E na nossa cabeça religiosa, é fácil entender que Deus é o Deus de Abraão, é fácil entender que Deus é Deus de Isaac, mas é difícil entender que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, também é o Deus de Jacó. Também é o Deus do pecador. Também é o Deus do usurpador. Também é o Deus daquele que mentiu, que falhou. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, eu sei quem você é, Moisés. Eu conheço seus erros, eu conheço suas marcas, eu conheço suas falhas. Mas eu quero dizer para você, Moisés, eu sou o Deus de Abraão.
Abraão, você vai me conhecer como seu amigo. Eu sou o Deus de Isaac, você vai viver muitos milagres. Mas nesse momento, eu quero te fazer lembrar que eu também sou o Deus de Jacó. E se eu escolhi Jacó, eu posso te usar também. O Deus de Abraão é o Deus da jornada. O Deus de Isaac é o Deus dos milagres. Mas o Deus de Jacó é o Deus do agora. É o Deus desse momento. É o Deus que te escolheu, não depois que você estava limpo. É o Deus que te chamou, não depois que você aprendeu o que era fé. Mas é o Deus que te arrancou do lamaçal, que te escolheu no meio do nada, quando você não era ninguém, quando você ainda era um Jacó. Ele está dizendo para Moisés: não se esqueça, Moisés, e ninguém mais vai se esquecer disso. Eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac, mas eu também sou o Deus de Jacó. É por isso que ele foi o Deus de Davi, mesmo Davi cometendo tantos pecados. É por isso que ele transpassou o pecado de Davi, apagou suas transgressões. É por isso que ele amou Davi, mesmo quando Davi merecia o seu repúdio. Porque Deus também é o nosso Deus. Sabe qual que é o grande detalhe? É que tem gente que não tem paz, tem gente que não dorme, tem gente que não tem alegria, tem gente que não tem tranquilidade, porque carrega um peso do passado, uma culpa do passado, uma mágoa do passado. E aí toda vez que o diabo te lembra de quem você foi, você se constrange e pensa: Deus não pode me usar, Deus não pode fazer na minha vida, Deus não pode cumprir essa promessa mais, isso já era, porque o meu passado não me permite viver essa promessa. Mas Deus trouxe aqui para dizer para você: eu sou o Deus de Jacó, não se esqueça disso. Eu te chamei quando o teu passado ainda era presente. Eu te separei quando você não tinha valor para ninguém, mas tinha muito valor para mim. Você estava atrás do balcão do bar, cachaçado, mas eu falei com você, lembra? Tinha cheirado todas, mas naquela madrugada, tomado por entorpecentes, eu falei com você, lembra? Você entrou naquele motel, ninguém sabe, eu estava lá, te constrangi, lembra? Deus não fala com você no tom de acusação, Deus fala com você no tom de libertação. Deus está dizendo: eu te chamei, Jacó, te escolhi, Jacó, tu és meu, Jacó. Eu vim hoje pregar sobre a graça de Deus, a graça que alcança os Jacós. A graça que nos alcança. Eu sei que tem gente aqui que merece tudo que vive em Deus, mas eu, Natan, mereço. É graça. Eu não posso me esquecer disso, você também não. O nosso Deus é o Deus do Jacó. Toda vez que a gente se assentar à mesa do Senhor, a gente tem que se lembrar que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, mas também é o Deus do Jacó. E eu me lembro do Pedro. Eu já preguei tanto sobre o Pedro aqui. Pedro falhou, irmão. Pedro traiu Jesus, o traíra. Traiu Jesus 3 vezes. Da pior forma, Pedro se misturou com os traidores. Pedro se assentou na fogueira com eles. Pedro comeu com eles e ainda xingou Jesus. Pedro era um Jacó.
Mas quando Jesus aparece, a Maria Madalena, os anjos apareceram às outras Marias, a mensagem foi: eu tenho um encontro com os discípulos, mas diz para Pedro não faltar, porque eu sou o Deus de Jacó também. Ele é o Deus do João que deita no peito. Ele é o Deus do Levi, que escreveu a sua história sem mencionar o próprio nome, mas estava lá vivenciando cada experiência. Nunca foi disciplinado por Jesus. Mas Ele também é o Deus de Pedro. E se Judas não tivesse tirado a própria vida e tivesse voltado, o Deus de Jacó tinha restaurado Judas também. Por isso que Davi diz: eu confessei-te o meu pecado, e as minhas iniquidades eu não escondi. Porque Davi sabia que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac, mas também é o Deus de Jacó. Eu vim dizer para você: nunca se esqueça que o valor da sua escolha não está em você ter valor. O fato de Deus ter te escolhido é que Ele é o Deus de Jacó. Pastor Natan, e o que é que o Deus de Jacó, que agora eu posso vê-lo como meu Deus, porque eu não sou diferente de Jacó. Eu estou longe de ser igual a Abraão, eu estou longe de ser igual a Isaac. Eu sou igual ao Jacó, sou igual ao Davi, eu sou igual ao Pedro, sou igual ao Paulo, perseguidor. Eu não merecia o amor de Jesus, eu não merecia o cuidado de Jesus, eu não merecia as promessas de Jesus. Mas Ele me encontrou no caminho de Damasco. O que é que o Deus de Jacó espera de mim? O que o Deus de Jacó espera de você é que você tenha um encontro com Ele no Val de Jaboque hoje aqui. O que o Deus de Jacó espera de você é que você se arrependa dos seus pecados. Ele tem um novo nome para você. O que o Deus de Jacó espera de você é que você o agarre hoje pelas pernas. E você diga: eu não mereço, mas eu não vou desperdiçar a única oportunidade que eu tenho. Deus de Jacó, eu não te largo enquanto eu não chegar na eternidade. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Projeta para mim outra vez, por gentileza. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Antes de eu ler essa parte final, deixa eu te contar uma coisa. Um dia, eu estava muito constrangido com Deus, pelas experiências de milagres e bênçãos que eu estava vivendo. E eu entrei em crise, eu estava pensando: Deus, eu não mereço nada disso. E as recompensas que o Senhor tem me dado, apesar das grandes lutas, eu estou preocupado, porque será que eu não vou ter recompensa nenhuma na eternidade? Porque o Senhor tem me abençoado demais, a minha vida, a minha casa. E naquela crise eu comecei a me ver tão pequeno. Eu lembro que eu fui orar a Deus. E quando eu fui orar, eu não consegui nem falar com Deus. Naquela oração, a única coisa que vinha na minha mente era: tem tanta gente melhor, Senhor.
Tem tanta gente boa, tem tanta gente preparada, tanta gente capacitada. Eu sou um moleque. Eu sou um menino que tem que deixar a barba crescer para ter a cara de mais velho. Eu sou um menino que tem que pôr roupa social e conservadora para ver se eu ganho o respeito das pessoas. Eu sou um menino. E tenta se passar por outra pessoa para ver se consegue acessar o coração para poder pregar a tua palavra. Tem tanta gente abalizada, tanta gente pronta. Por que faz sentido? E aí naquela semana a minha leitura era Gênesis 3. E aí passou alguns dias e na hora que eu comecei a ler Gênesis 3, eu cheguei aqui: eu sou Deus de Jacó. Bom, se passaram alguns anos, agora eu não sou mais tão garoto. Apesar de eu ainda continuar deixando a barba crescer para parecer mais velho, o cabelo crescer para dar um aspecto de mais velho. Se eu tirar a barba e cortar o cabelo, vocês vão ver só. Recentemente eu fiz isso, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, me ouvindo pregar, ficou pensando: será que o pastor Netano vai pregar hoje? Eu estava voltando agora de São Paulo. E aí dentro do carro eu estava falando com Deus sobre algo que eu ouvi de Deus lá naquele lugar. Eu disse: Deus, é sério que é isso que o Senhor quer de mim? Porque o Senhor conhece a minha história. Eu não matei ninguém. Mas eu tinha raiva da igreja, raiva de pessoas, Senhor. O Senhor sabe quais os sonhos que eu nutri no meu coração. Eu não sou o cara ideal. Aí Deus me fez lembrar, eu ouvi a voz de Deus no meu coração dizendo: eu sou Deus de Jacó. Haverão dias que você vai precisar se lembrar de que Deus é o Deus de Abraão para que a tua fé aumente. Semana passada eu precisei viver um milagre aqui. Do nosso evento, eu tinha uma conta de 15 mil reais para pagar na sexta-feira até as 5 da tarde. Nós não tínhamos R$1. Eu não ia, sobre hipótese alguma, ferir a igreja. Eu me lembro que eu peguei o telefone, falei com uma pessoa, a pessoa me passou uma fórmula, a nossa igreja de promissão me passou uma fórmula, e aí eu disse: vai ter que ser assim, porque já eram 4:30 da tarde. Eu mandei mensagem para o Gevanildo, pedindo os dados da igreja. Acho que quando ele recebeu a mensagem deve ter pensado: meu Deus do céu, bom, Deus vai prover, porque vai pagar isso daí só lá para frente. Mas no sábado, a pessoa que fez o pagamento às 4:45 da tarde, na sexta, chama a minha esposa e diz assim: a igreja não tem que passar nada. É uma oferta que nós estamos fazendo para a igreja e para o aniversário da igreja. Vai ter dias que você vai ter que se lembrar que Deus é o Deus de Abraão, que até o momento que você vai levantar o cutelo, você não vai ouvir a voz de Deus. Na hora que você estiver descendo o cutelo, que Deus vai falar para você: deu, agora é comigo. Vai ter dias que você vai ter que se lembrar que Deus é o Deus de Isaac. Quando você ouve o médico te dando uma má notícia na sua saúde, quando as portas se fecham, você precisa viver um milagre, você vai ter que lembrar: Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus que cumpre promessa e realiza milagre. Mas vai ter dia que Deus quer que você se lembre que Ele é o Deus de Jacó, para você não empinar o nariz e não se ensoberbecer, para você não se esquecer de onde você veio, quem você era quando Ele te chamou. Você não tinha nada, você não era ninguém, mas o Deus de Jacó te viu no meio do nada, irmão, e disse para você: tem um lugar na mesa para você, filho. Tem um lugar na mesa para você, filha.
Eu vou restaurar teu casamento, vou restaurar tua identidade, vou restaurar tua história, eu vou mudar você. Algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer: não é possível, não é a mesma pessoa. Mas eu vim declarar para você que o Deus de Jacó é o Deus que transforma Jacó em Israel. Ele vai continuar sendo lembrado como Deus de Jacó, mas você e ele vai saber o quanto ele fez por você. Eu quero terminar a mensagem hoje convidando os Jacós como eu a falar com Deus agora do seu lugar. Só agradecer a Deus pela sua própria escolha. Você pode fazer essa oração, ela é muito pessoal, e nós já vamos terminar a celebração. Amado Espírito Santo, aplique em nós essa noite a sua palavra. Revela-nos o tamanho e a profundidade da sua graça. Nos constrange. E não nos deixe esquecer de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos arrancou. Marque as nossas vidas hoje aqui. Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nosso Deus. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os pobres de espírito. Jesus disse: eu vim para os Jacós. Eu vim para aqueles que tentaram acessar a bênção com prato de lentilhas. Eu vim para aqueles que se cobriram com pele de cordeiro para tentar acessar uma bênção, porque não sabiam que a bênção já estava sobre ele desde o nascimento. Deixa eu te falar, Deus não te escolheu por esses dias. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, diz o Senhor. Deus está dizendo para alguém: pare de tentar acessar o que eu já te dei com prato de lentilhas. Você não precisa disso. O caminho já está aberto. A história já está definida. Você não vai precisar de prato de lentilha, você não vai precisar de pele de cordeiro para se passar por ninguém. Sua vida não vai precisar de máscaras, você não vai precisar fingir. O que Deus tem com você é inevitável, vai acontecer, Jacó, porque Deus também é o seu Deus. Oh, glória a Deus. Você não vai precisar fingir voz, você não vai precisar gesticular como ninguém, você não vai precisar forçar entrada nenhuma. Eu sou o seu Deus que te criou, ó Jacó, e te chamou. Você é meu. Eu dei o Egito por teu resgate. Seba, troquei por ti. E sabe qual é a promessa de Deus para o Jacó? Não é para o Abraão e para o Isaac, é para o Jacó. A promessa é: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, não arderá em ti chama alguma. Não temas, ó Jacó, eu sou o seu Deus. Quando Israel estava perdido, Deus falou: eu sou o Deus de Jacó para Israel. Eu quero pedir para que você
Está em pé do seu lugar agora. Lê-se comigo, mas lê no seu coração João 15, 16 e 17. Quero chamar o pastor Carlos aqui na frente para me ajudar a servir você. Eu quero ler com você esse texto. Lê no seu coração isso. Olha o que Jesus disse: vocês não me escolheram. Olha isso. Olha lá. Vem aqui comigo aqui, pelo amor de Deus. Vem cá. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Ah, pelo amor de Deus, tem alguém aqui, por favor, que celebra a escolha de Deus? Levante uma das suas mãos e diga: obrigado por me escolher, Senhor. Com a sua mão levantada agora, toque o ombro de duas pessoas perto de você e diga: você é a escolha de Deus e Deus não erra na sua escolha. Você é a escolha do Senhor. Eu não sei quem é você, eu não conheço profundamente a tua história, mas o Deus de Jacó é o seu Deus. Oh, glória! Será que por alguns minutos você pode glorificar a Deus pela sua escolha? E se diga obrigado, Senhor. É só chamar. Oh, glória a Deus. Não preciso de